Meus cumprimentos a todos. Eu sou Ivonete Ninck Soares, sou doutoranda da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, e hoje eu gostaria de apresentar para vocês um estudo intitulado A Questão Indígena entre Narrativas Colonizadoras e Narrativas Indígenas. Esse estudo, ele traz algumas reflexões a respeito de narrativas, que foram ou que estão sendo herdadas por nós e passadas adiante, sem um questionamento maior ou pior, sem qualquer hesitação, São narrativas que fazem referência à chegada dos europeus ao que hoje nós chamamos Brasil, com relação aos povos indígenas. O objetivo ao realizar esse estudo é orientar ou desorientar, propor que certos indicativos, certos fatos já conhecidos sejam contrapostos, sejam vistos também por outra perspectiva. Então, algumas situações que nós conhecemos apenas por narrativas colonizadoras, que elas possam ser vistas também por narrativas indígenas, Por quê? Para que nós possamos ter a oportunidade de problematizar, de repensar como de fato aconteceram algumas situações, Então, o que nós queremos observar também é como que o uso da linguagem, ela age sobre o outro, ela interfere, ela cria formas cristalizadas que se entronizam como verdades. Então, qual o poder do uso da linguagem? Para isso, nós fizemos uma pesquisa bibliográfica e documental, ancoradas principalmente em Ducrot e Todorov, 1988, Tavares, 2021, Gonzaga, 2021, Freitas, 2016, e principalmente nós utilizamos narrativas indígenas, Sempre que possível nós optamos por apresentá-las e demos destaque a Munduruku, 2017, Jecupé, 2020, Copenaua, 1999 e Krenak, 2020. Nós trouxemos algumas situações. A primeira que nós optamos por trazer foi a respeito do tal descobrimento. Hoje nós sabemos que o Brasil não foi descoberto, ele não era uma terra inabitada, aqui existia já mais de 1000 povos, que moravam aqui. E aí hoje o que nós percebemos? Que a partir do momento que os colonizadores chegaram, eles já fizeram uso da linguagem, Principalmente aqui no início foi a linguagem escrita. O que eles fizeram? Eles fizeram a famosa carta, de Pero Vaz de Caminha, colocando, descrevendo, caracterizando como eram os povos indígenas. Então nós podemos ler nessa carta que eles foram caracterizados, os indígenas, como pessoas de bons rostos, bons narizes, bem feitos. Então, como é que eu posso dizer que uma pessoa é de bom rosto, bom nariz? Eu coloco o quê? O meu padrão, o meu modo de ver o mundo, e aí eu utilizo a linguagem para construir aquilo que eu penso, Então, nós observamos a partir disso que a linguagem, ela constrói determinadas situações, formas de ver e enxergar o mundo, Muitas delas, elas ainda estão cristalizadas. Todorov afirma que quem sabe utilizar a linguagem com maestria tem maior probabilidade de conquista, de adesão dos outros, E nós sabemos que a colonização aconteceu devido à vontade, à expansão marítimo-comercial. Então, o choque de culturas, ele foi principalmente com relação a isso, porque os colonizadores chegaram e queriam o quê? Comércio, riqueza, acúmulo. Isso ia contraposto, isso era oposto aos que os povos indígenas acreditavam, Primeiro, eles não queriam comércio, eles não comercializavam com ninguém, Eles não tinham na cultura deles o acúmulo. Por quê? Para eles, a natureza daria a eles o que eles precisassem, então eles não precisavam ficar guardando, acumulando. Sempre que preciso, vou à natureza, retiro dela o essencial para eu sobreviver e pronto. E aí o comércio não, o comércio ele queria o quê? Ele queria acúmulo, queria riqueza, queria extração, queria uma mão de obra escrava. E aí os indígenas, eles não aceitaram isso, Então os colonizadores falam, nossa, os indígenas são selvagens, eles não aceitam
né, o que eu estou impondo a eles. Eles lutavam, os indígenas não se deixavam abater, não. E aí, a partir disso, os colonizadores foram qualificando eles como que aos moldes deles seria o correto, o ideal. Eu quero mão de obra, vão trabalhar até morrer, ok, beleza. Não querem, então não serve, não presta, vamos acabar com eles, né? E nesse pensamento, nós observamos o quê? Que a população indígena, que de acordo com alguns antropólogos, né, principalmente Darcy Ribeiro, ela fala que a população em 1500 era em torno de 5 a 8 milhões de pessoas. E o que é que aconteceu com essas pessoas? Hoje são 350 mil, mais ou menos isso, né? Então, o que aconteceu foi o quê? Uma matança, ao que hoje eu nomeio como indigenicídio, porque não é só um genocídio, não é só exterminar os povos indígenas. Eu quero dizer que são indígenas que foram basicamente exterminados, destruídos, torturados. As doenças que eles contraíram ocasionaram a morte deles. Primeiro porque o sistema imunológico deles não estava apropriado para combater esse mal, né? Aquilo que eles recebiam. E outra coisa foram que os colonizadores, ao perceberem isso, davam as roupas contaminadas para os indígenas. Então eles colocavam naquelas roupas, contraíam as doenças e morriam. Então foi uma situação pensada, né? Esse extermínio foi pensado, então foi um indigenicídio. Eu quero matar, quero destruir, sim, e quem? Quero fazer isso com os indígenas, né? O Munduruku mesmo, ele fala que eles foram invisibilizados, o quê? Pela ganância de alguns, pela cegueira dos outros, pela maldade de certos olhares treinados para nos manterem fora da história. Então aqui, os indígenas eles foram qualificados como tudo de ruim, tudo que aquilo que não favorecia o comércio, não favorecia a expansão, não era bom que eles existissem. E algumas pessoas, né, a cegueira, ficaram cegos por esses discursos, por essas narrativas e não compreenderam o que estava acontecendo, né? Então, os povos indígenas até hoje sofrem com essas estereotipias, com isso que eles foram caracterizados. Munduruku conta uma narrativa de que ele estava um dia, né, no metrô em São Paulo, e aí duas senhoras, né, o viram e falaram: nossa, parece, né, olha, parece que é um índio. Aí a outra disse: não, índio não, imagina, índio andar de metrô, índio usar calça jeans, não, Se fosse índio, tava lá ó, com arco e flecha, tava plantando mandioca, tava lá na beira do rio. Então, assim, aquilo que foi colocado, a linguagem, aquele discurso, aquela narrativa colonizadora, ela foi perpetuando, ela foi sendo mantida por algumas pessoas e ainda está na memória de algumas pessoas que fazem essas estereotipações, né? Então, o Munduruku, ele fala também com relação à cultura, que as culturas deles não foram valorizadas, eles disseram que eles não tinham cultura, não eram civilizados. Então, com relação a que os colonizadores falaram isso, né? Não existe uma cultura que é superior ou uma que é inferior. Os colonizadores falaram isso utilizando os seus moldes, os moldes eurocêntricos. E não existe isso. Não tem uma cultura que é menos ou mais importante. Existem culturas e culturas, elas são diferentes. Então, ao concluir esse estudo, nós observamos o quê? Que é preciso ter atenção ao uso da linguagem, aos usos das palavras, o que as narrativas estão dizendo. Observar as situações, só que observá-las dentro de uma temporalidade, dentro de um espaço geográfico, dentro do objetivo com que ela foi colocada, o modo como que ela foi utilizada. Isso, quando nós fazemos isso, né, nós problematizamos essas situações, nós estamos, de certa forma, desestruturando o pensamento colonial. E a escola, ela, como é um ambiente, né, formal de ensino, ela é fundamental para esse cenário. Por quê? Por meio dela é que algumas histórias elas podem ser contrapostas. Então, ela é essencial para propor ações que obstrua esses processos opressivos. Então, eu espero que eu tenha trago alguma reflexão para vocês. É isso, agradeço. Obrigada.